Na roça existe uma regra que muita gente aprende sem ninguém precisar explicar. Depois da meia-noite você não olha pela janela. Principalmente quando a casa é alta, de 2 andares, e não tem ninguém por perto por quilômetros. Foi exatamente isso que ele ignorou. A casa ficava isolada, cercada por mato e estrada de terra. À noite, o silêncio era tão profundo que qualquer ruído parecia deslocado, quase errado. Naquela madrugada, ele acordou de repente, sem sonho, sem motivo, só com uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Ficou deitado por alguns segundos, tentando entender o que tinha acontecido. E então ouviu. Toque, um som leve. Toque. Toque, vinha da janela. Ele franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. O quarto ficava no 2º andar. Não tinha árvore encostando, não tinha galho, não tinha nada que pudesse alcançar aquela altura. Mesmo assim, levantou devagar. O coração já começava a acelerar, como se o corpo tivesse entendido antes da mente que aquilo não era normal. Chegou perto da janela. O som parou. Por um segundo, tudo ficou em silêncio absoluto. E então ele viu. Do lado de fora, parado, havia alguém. Uma figura alta demais, imóvel, completamente escura contra a noite. Não dava para ver o rosto, não dava para distinguir roupas, mas dava para sentir. Aquilo estava olhando direto para ele. O corpo dele travou. Nenhum movimento, nenhuma reação. E então, lentamente, toque. A mão bateu no vidro. Não foi forte. Não foi agressivo. Foi deliberado. Como se aquilo soubesse exatamente o que estava fazendo. Ele recuou um passo, o ar preso no peito. E quando piscou, a figura não estava mais lá. Sumiu. Mas não tinha ido embora. Ele ouviu. Passos. Pesados. Contornando casa, do lado de fora, indo em direção à escada, à varanda, à entrada. E então veio o som, mais forte, mais perto. Na porta, agora não havia dúvida. Aquilo estava ali. A respiração dele ficou curta. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da casa inteira. Ele desceu as escadas quase sem sentir os pés, como se estivesse sendo puxado por algo que não conseguia controlar. As batidas continuavam, mais intensas, mais insistentes. Parou diante da porta. Por um segundo, pensou em ficar parado, fingir que não tinha ninguém. Mas então, a maçaneta mexeu, lentamente, e algo empurrou do lado de fora. A madeira rangeu. A porta cedeu um pouco. Ele segurou com força. Do outro lado, a pressão aumentou. Não era alguém tentando entrar. Era algo tentando atravessar. E então, por um instante, uma fresta se abriu. E ele viu. Um rosto pálido demais. Olhos arregalados, sem piscar. E um sorriso largo, estranho, completamente fora de lugar, como se não pertencesse a um ser humano. Ele empurrou com tudo, bateu a porta, trancou, arrastou um móvel e ficou ali, sem fazer som, sem se mexer, sem saber quanto tempo passou. As batidas cessaram. Os passos desapareceram e o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Quando o dia finalmente amanheceu, ele abriu a porta com cuidado. Não havia pegadas. Não havia marcas. Nada no chão. Nada na parede. Nada na janela. Como se aquilo nunca tivesse estado ali. Mas ele sabia. Porque naquela noite, não foi só alguém olhando pela janela,
Aquilo desceu e tentou entrar.